Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem mexer com o mercado no dia de hoje e no restante da semana. Hoje é segunda-feira, dia 7 de março de 2022. Obrigado pela sua companhia, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, ativa as notificações para acompanhar todo o conteúdo disponível aqui diariamente, onde nós falamos aí um pouquinho sobre cenário político, economia e também o impacto aí no ambiente corporativo. Tudo isso aí para você que gosta ou trabalha no mercado financeiro, quer se tornar um especialista ou simplesmente começar o dia bem informado com tudo aquilo que acontece nesse mercado que é tão dinâmico. Olhando um pouquinho aí para sexta-feira, fechamento do mercado, então, nós tivemos na sexta-feira as bolsas globais praticamente derretendo, principalmente quando olhamos aí as bolsas europeias, que caíram na média mais de 4%, e por aqui nós tivemos aí mais um dia de oscilação, acompanhando as bolsas norte-americanas, que fecharam em leve queda, o Ibovespa também seguiu nessa mesma linha, principalmente aí por conta aí das sanções também aí que estão sendo colocadas contra a Rússia, né, por diversos países, apesar dessa pressão forte contra a Rússia para findar, para tentar reduzir a questão da guerra na Ucrânia, as sanções elas têm um outro lado que pode, obviamente, afetar ainda mais, né, a questão dos suprimentos que são vendidos por Rússia e Ucrânia, como é o caso do gás que vai para a Europa, o petróleo e outros diversos insumos ali que são de extrema importância global, e isso podem afetar toda a cadeia de suprimentos, gerando ainda mais inflação, e isso automaticamente é uma das grandes preocupações do mercado, que acabou aí novamente então na sexta-feira sofrendo por conta disso. Olhando aqui para o Brasil, nós temos aí uma situação dos preços do petróleo ainda não repassados pela Petrobras, o que fez com que as ações da companhia caíssem levemente aí na sexta-feira novamente, mas a Petrobras ainda não mantém aí qualquer perspectiva de repasse de preços e inclusive ao mesmo tempo tem as votações no Congresso, né, em relação aí ao preço do petróleo. Isso ainda é uma incógnita para essa semana e a gente volta a falar sobre isso. Olhando um pouquinho para os Estados Unidos, lá as bolsas caíram, mas em proporção menor do que a Europa. E aí ficou uma grande expectativa na sexta-feira de uma possibilidade de conversas novamente entre Rússia e Ucrânia, de um possível cessar-fogo, que até então não tivemos, né? Até agora aí, início de semana, início de segunda-feira, não tivemos ainda nenhuma novidade positiva que pudesse aí amenizar essa volatilidade do mercado. E vamos olhar para números de forma geral, depois a gente continua falando aí de abertura e fechamento de mercado e tudo aquilo que a gente pode esperar para o dia de hoje. Olhando um pouquinho aí para o índice Ibovespa, então ele caiu 0,60% a 114.474 pontos. O dólar, moeda norte-americana, teve uma alta de 0,95% a R$ 5,07, assim como é natural em momentos de crise os investidores buscarem aí ativos de menor risco. Temos aí o dólar, né, sendo muito buscado, a moeda norte-americana, e algumas outras situações como o próprio ouro, e a gente continua falando sobre isso aqui no nosso bate-papo. Olhando para as bolsas norte-americanas, Nasdaq caiu um pouco mais, a bolsa de tecnologia, que com toda essa expectativa de inflação acaba sendo mais afetada. Tem inclusive os próximos passos aí do Federal Reserve que ficam no radar do investidor também, e Nasdaq fechou então com uma queda de 1,66% a 13.313 pontos, índice S&P 500 fechou com queda de 0,79 a 4.328 pontos, e Dow Jones fechou aí com queda de 0,53% a 33.614 pontos. Já olhando para a Europa, o euro teve uma leve queda, uma oscilação pequena
pequena, fechando a R$ 5,54, uma queda de 0,04%. E quando olhamos para as bolsas europeias, falamos anteriormente, essas derreteram mais de 4% na média. A Alemanha, o DAX, chegou a 13.094 pontos, uma queda de 4,41%. Na França, o CAC teve uma queda de 4,97% também, chegando ali a 6.061 pontos. No Reino Unido, uma queda um pouco menor, mas também extremamente expressiva, 3,48% a queda nas bolsas do Reino Unido, que chegou aí a 6.987 pontos. Bolsas asiáticas, que já tínhamos falado lá na sexta-feira sobre o fechamento, também fechou ali em queda as duas bolsas. Na China, a bolsa fechando a 13.020 pontos, queda de 1,37%, e o Japão caindo 2,23%, chegando aos 25.985 pontos lá no fechamento de sexta-feira, dia 4. Olhando um pouquinho para o cenário de cripto, as principais delas também fecharam em queda, Bitcoin caindo 1,35%, enquanto o Ethereum caía 1,28%. Petróleo na sexta-feira, a negociação futura chegou a $118,03, o Brent, enquanto o WTI chegou a subir a $115,03, já trazendo grande preocupação para o mercado. Antecipando já um pouquinho das falas que teremos à frente ainda, para hoje, segunda-feira, dia 7, já uma preocupação ainda maior, com o Brent chegando aí na casa dos $140 em alguns momentos de negociação. A gente fala um pouquinho mais sobre isso ainda durante o nosso bate-papo, mas trazendo uma grande preocupação, inclusive alguns especialistas olhando para petróleo futuro mais ao fim do ano, chegando próximo dos $180 por conta aí de novas sanções e outras discussões que a gente continua aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. O índice S&P 500 VIX, famoso índice do medo, ele teve uma nova alta de 4,92%, com todo o acontecido também e a queda das bolsas norte-americanas, chegando a 31,98 pontos. Lembrando, o índice VIX, quanto mais alto, maior também a volatilidade, o risco no mercado de ações. E olhando um pouquinho para esse cenário, a gente sempre frisa que acima dos 20 pontos o índice VIX começa a se tornar mais difícil de prever, e aí já temos ele há algumas semanas na casa dos 30 pontos, né? Isso obviamente acaba preocupando um pouco mais o mercado e trazendo mais volatilidade. Falando em mercado, metais futuro, o ouro futuro com negociação aí para o fim de março fechou a $1.965,10. Negociação dele no dia de hoje, dia 7, teve um momento de já chegar aos $2.000, a forte valorização do ouro. Lembrando, como falávamos anteriormente, né, as pessoas acabam indo para ativos de maior segurança. O ouro é conhecido por essa razão também, visto que ele não teria uma perda direta de valor. O ouro você consegue transformar, vender de diversas formas diferentes, sem que ele perca ali o seu valor, e aí ele já ultrapassa no dia de hoje os $2.000 de negociação. Podemos ter um dia de grande volatilidade no mercado também. Alumínio futuro, que já tinha mais de 20% de alta no ano, continua ampliando essa alta, já chegando aí a negociação futura a $3.824 a tonelada, e o ferro refinado também, olhando para o fim de março, já ultrapassa os $152,28, também dentro dessa expectativa de maior escassez, e principalmente aí por conta da guerra na Rússia e na Ucrânia, que são grandes exportadores também e acabam gerando uma preocupação grande no mercado. Olhando um pouquinho aí para o fechamento do mercado na sexta-feira, nós tivemos as principais altas do mercado aí vindo de SUSB3, Suzano Brasil, que subiu 6,70% a R$ 57,33. BRAP4, Bradespar, subiu 4,96% a R$ 34,43. KLBN11, Klabin, subindo 4,82% a R$ 24,32. TAE11, Taesa, subindo 3,97% a R$ 41,33.
centavos, e GGBR4 Gerdau subindo 3,88% e chegando aí a R$ 29,40, fechamento aí no dia 4, sexta-feira. Já as principais baixas que nós tivemos no mercado ficaram por conta aí de companhias aéreas. Volta aquela questão que já falávamos na semana passada, uma perspectiva de aumento no combustível aí, ele também aumenta demais a despesa operacional das companhias aéreas e, óbvio, ainda todo o cenário de pandemia e guerra que diminuem a quantidade de voos a nível global. Azul 4, né, chegou a cair 7,77% na sexta-feira, fechando a R$ 21,83. O Gol 4 também caindo 7,46% a R$ 14,86. CVCB3 também, CVC Brasil, caindo 6,66% a R$ 11,06. Acompanhando essas principais baixas aí, nós tivemos BID11, Banco Inter, que caiu 6,06% a R$ 18,75, e JHSF3 também caindo 5,77%, com as ações indo a R$ 5,05. Essas foram as principais altas e baixas no mercado aí na sexta-feira, dia 4. Olhando um pouquinho aí para aquilo que vale a pena ficar de olho no dia de hoje, segunda-feira. Toda segunda é dia de Boletim Focus, então vale a pena ficar de olho aí nessa divulgação, principalmente quando a gente olha que na semana passada o mercado começou a precificar uma Selic acima dos 13%. E, óbvio, já podemos ter um reflexo disso aí no Boletim Focus, que até então trazia uma Selic na casa dos 12,25. Vale a pena, então, a partir das 8h30, ali já está disponível o Boletim Focus para acompanhar a expectativa dos especialistas, dos economistas aí de instituições financeiras em relação a preços, índice de preços como a inflação, câmbio, crescimento do PIB e também a taxa básica de juros. E hoje também é importante ficar de olho, nós temos a divulgação do PMI composto e de PMI de serviços aqui no Brasil. PMI também que mostra aí o setor privado, né, como é que ele se comporta, uma expectativa aí de retomada ou de retração aí para os próximos meses. Então vale a pena ficar de olho também na discussão dos PMIs no dia de hoje. Já olhando para o exterior, alguns indicadores interessantes, balança comercial da China, inclusive essa já divulgada, muito óbvio por conta dos horários de fuso, né? Na China aí um crescimento forte das exportações acima do esperado, também aí trazendo um pouco de tranquilidade em certos aspectos aí para o governo chinês e também para a economia global como um todo, visto que estamos falando aí de um dos maiores players, né, o segundo maior player global hoje em dia. Também hoje nós temos as encomendas para a indústria na Alemanha. Esse é um indicador sempre importante que mostra um pouquinho aí das possibilidades e antevê um pouco aí da produção industrial que é divulgada nos próximos dias também na Alemanha, mas mostrando aí a força da indústria, né, a Alemanha, que é um dos maiores players, se não o maior da Europa, e que nesse momento também vive um pouco mais de impasse, também por conta de estagflação e também a preocupação aí com a guerra na Ucrânia, onde a Rússia é um dos maiores fornecedores, né, de gás e outros insumos aí para a Europa e principalmente para a Alemanha. Ainda falando em Alemanha, nós temos as vendas no varejo divulgadas hoje, temos na zona do euro aí a confiança do investidor, lembrando em meio a todo esse problema, então esse é um indicador importante olhando para os próximos passos, e temos também as vendas no varejo do Reino Unido, uma semana importante aí para ficarmos de olho com alguns indicadores no Brasil e no mundo que podem impactar bastante o mercado financeiro. Olhando um pouquinho para o ambiente político e tudo aquilo que pode aí mexer com o mercado aí no dia de hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele mantém as sessões presenciais suspensas na Câmara por tempo indeterminado. Então, a princípio, os parlamentares aí podem ficar dos seus estados e podem fazer as votações todas via celular. Então, essa também é uma mudança aí, o que acaba, obviamente, diminuindo algumas situações ali de conversas diretas em Brasília,
mas também mexe com a questão eleitoral, lembrando que muitos desses candidatos, muitos desses parlamentares também em breve começam aí campanhas para a reeleição, e isso também pode mexer com o mercado de forma geral, vale a pena ficar de olho nos desdobramentos. O Senado, por sua vez, tem acelerado aí a questão da pauta em relação aos combustíveis, né, e as reformas tributárias, um pouco também olhando essa questão de eleições 2022, mas também olhando para todo esse cenário macro, né, onde nós estamos tendo aí essa elevação no preço do petróleo. Já é uma discussão antiga aí para reduzir o preço do combustível na bomba. Tem algumas discussões aí em relação aí a uma PEC, né, que pode mexer com mais aspectos, mas um mínimo aí de mexida que deve acontecer talvez em questão de impostos, como o ICMS e alguns tributos federais, e essa conversa aí deve ir adiante e entrar em votação na quarta-feira. Por sua vez, também a reforma tributária, né, que pelo menos a questão do imposto de renda deve ser continuado ainda no primeiro semestre, e isso também está sendo acelerado, essa pauta no Senado, isso tudo podendo aí mexer com o mercado nos próximos dias. Essa semana também tem aí a possibilidade de veto à questão do refis, que volta a ser discutido. E na semana que vem, dia 16, tem a votação desse veto ao refis aí de micro e pequenas empresas. Isso também podendo mexer com o mercado essa semana. Com certeza ainda vai ser uma semana com bastante lobby e bastante discussão nesse sentido para finalizar na próxima semana essa votação em relação ao veto do presidente contra o refis de micro e pequenas empresas. E o STF, Supremo Tribunal Federal, retoma o julgamento aí das modificações na lei do ficha limpa. Lembrando, o ministro Cássio Nunes, que há pouco tempo está aí no STF, interpretou que desde antes do julgamento, né, ou melhor, desde antes da condenação, quando o indivíduo ali do ficha limpa ele está em processo de julgamento, ele já estaria cumprindo talvez aquela pena de ficar no mínimo 8 anos inelegível ou mais, né, dependendo ali dos crimes e da condenação, e essas modificações ali estão em discussão ali no STF novamente, então vale a pena ficar de olho, principalmente quando falamos aí de um período, de um ano eleitoral tão importante como o ano de eleições presidenciais em 2022, então vale a pena ficar de olho também nesses desdobramentos do STF. E finalizando aí, falando do STF novamente, o ministro Alexandre de Moraes deu prazo aí de 5 dias para que o Planalto, para que o governo aí se manifeste, explicando por que o filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, foi na viagem junto com o presidente lá na Rússia, né? A viagem que aconteceu um pouco antes daí de estourar a guerra entre Rússia e Ucrânia, então também podemos ter desdobramentos nesse sentido que afetam diretamente aí a política e o mercado financeiro brasileiro. Olhando agora um pouquinho para a economia e, obviamente, com o atual cenário, a principal pauta fica diretamente o que acontece na Rússia. Os Estados Unidos e outros países continuam aí com diversas sanções contra a Rússia. Entre elas, vimos aí Mastercard e Visa interrompendo aí as transações na Rússia, então também como uma forma aí de forçar com que volte atrás o presidente Vladimir Putin da invasão à Rússia. A Ucrânia, mas esse e outros vetos aí também tem uma certa preocupação olhando aí para diversos aspectos da economia. Estados Unidos e países da Europa planejam agora o veto ao petróleo russo, proibindo aí que a Rússia exporte petróleo para esses países. Tem toda uma pressão em cima da OPEP+, para que isso aconteça também, mas lembrando, a capacidade ociosa aí de alguns outros países, ela está menor. A cada mês nós vemos aí uma redução, cada semana aí no estoque de petróleo de diversos países, como é o caso do próprio Estados Unidos, e com a falta aí do petróleo russo, que é um dos principais exportadores, também poderíamos ter aí grandes problemas, e por isso aí já vimos o preço do petróleo chegar à casa dos $130. Nessa manhã aí chegou a $139 o Brent em alguns momentos, depois voltou a cair, e alguns analistas já olham para a possibilidade de chegar a $180, então até o final do ano. Isso obviamente acaba trazendo uma grande preocupação para o Brasil e para o mundo em relação aí a crescimento econômico, né, e também a própria questão aí da inflação,
que pegou bastante no ano passado e pode ser novamente aí um dos grandes temas, não só aqui no Brasil, mas no mundo, com a inflação alta lá dos últimos 40 anos nos Estados Unidos e a Europa também tendo a maior inflação dos últimos 30 anos, isso tudo podendo ser potencializado agora com o petróleo mais caro. O mercado também volta aí a se preocupar, inclusive seguradoras, com ataques cibernéticos, né? Por conta aí da guerra entre Rússia e Ucrânia, se falava muito aí sobre a guerra cibernética e esses ataques com vírus a grandes corporações, eles podem se tornar mais frequentes, já é uma preocupação das empresas de seguro e obviamente isso pode afetar a economia e o mercado como um todo. Recentemente tivemos, né, e no ano passado foi bem frequente isso também, diversas empresas tendo aí ataques cibernéticos e ficando fora do ar por algum tempo. Isso acaba obviamente pesando no resultado dessas companhias e isso pode se tornar mais frequente, prejudicando não só a economia, como também alguns setores específicos, por isso já essa preocupação. Analistas olham aí de forma geral para os riscos dos países emergentes no médio e no longo prazo. Nesse primeiro momento, países emergentes como o Brasil, por exemplo, têm tido aí uma certa vantagem, né, e têm recebido muito recurso internacional, mas alguns analistas internacionais reforçam aí o discurso de cuidado para os seus investidores ao levar os recursos para países emergentes. Isso, obviamente, acaba sendo uma situação que pode impactar a economia brasileira, o mercado financeiro também, mas óbvio, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, não é uma unanimidade, mas ainda se acredita aí que no curto prazo continuem vindo muitos recursos do exterior para cá, o Brasil ainda tem uma bolsa barata, mas os próximos passos, o médio e o longo prazo, acabam sendo uma preocupação. Em meio aí ao aumento do endividamento das famílias brasileiras também, continua aí o mutirão de renegociação de dívidas e educação financeira, promovido aí por Febraban e outras instituições. Esse é um movimento importante e falando nisso, falando nesse aspecto econômico, a Febraban e os bancos em geral aí têm estimulado o crédito, mas tem um receio muito grande em relação à inadimplência, visto que o endividamento médio aí das famílias e das empresas também aumentou bastante aí no ano de 2020 e 2021 por conta da pandemia e podemos agora ter aí sem reparcelamento, sem adiamento aí de pagamento de parcelas, podemos ter um impacto grande no mercado financeiro e na economia também com essa questão da inadimplência. E a partir de hoje, e a ideia do Banco Central e do governo brasileiro é colocar esse dinheiro também na economia para estimular aí o consumo, aquele dinheiro esquecido nas contas aí, né, foi criado um programa específico pelo Banco Central, onde você vê se tem dinheiro esquecido em alguma instituição financeira. A partir de hoje, dia 7, as pessoas conseguem já transferir esse recurso aí para onde elas têm conta, então também deve ter um congestionamento grande de informações nesse sentido, e os próximos passos também são interessantes aí, porque esse dinheiro deve circular bastante no país, então também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Continuando e olhando um pouquinho aqui para cenário corporativo, tudo aquilo que pode impactar o mercado no dia de hoje, e sempre reforçando que aqui a gente não traz recomendação de compra ou venda, apenas trazendo notícias que podem aí movimentar alguns setores específicos do ambiente corporativo e também dentro do ambiente financeiro. Empresas de transporte, montadora e fabricação de peças, né, como é o caso da Randon e outras empresas aí listadas na Bolsa Brasileira, elas já reforçaram aí com o seu plano de negócios a dificuldade de conseguir repassar os custos da inflação em 2022. Obviamente aí tendo que apertar suas margens de lucro, isso pode afetar a questão do resultado das companhias, mas também a gente sempre reforça aqui quando a gente fala que em algum momento esses recursos, que esse aumento de preços ao produtor, ele acaba sendo repassado, talvez não todo agora, mas em algum momento ele acaba sendo repassado no futuro, mas ao mesmo tempo aí um desafio grande aí para a gestão dessas empresas e também aí para quem acompanha aí e faz o valuation aí dessas empresas em relação ao crescimento delas nos próximos anos.
Olhando um pouquinho para o setor de energia, a AES Brasil, a antiga AES Tietê, e outras empresas também do setor elétrico reforçam a ideia de diversificar, né, a sua matriz energética, assim como a gente já fala algumas vezes aqui, justamente com a ideia de ampliar a receita, ampliar os lucros, visto que mantendo apenas a questão da energia elétrica, tem muitas empresas aí que sofreram aí por conta do aumento de preços e a dificuldade, inclusive, aguardando a questão do refinanciamento, né, dos créditos ali que o governo aí ficou de liberar empréstimos para algumas empresas do setor. E óbvio, quanto maior a diversificação, mais possibilidades e menos impacto aí da crise hídrica para essas empresas. Uma gigante europeia do setor de papelão ondulado, né, que é uma concorrente aí direta, por exemplo, de Klabin e outras empresas brasileiras, trouxe aí aplicações de mais de 300 milhões para o país, e mais da metade desse valor aí é recurso destinado à ampliação de fábricas aqui no país. Então também mexendo bastante com esse setor de papel e celulose, que deve continuar tendo altas aí durante o ano de 2022, também por conta aí de exportação, dólar mais alto, mas ainda assim um setor ainda que precisa de resiliência devido a grandes oscilações do mercado. Outro setor, e a gente já fala bastante sobre isso aqui, o setor de chips e semicondutores, né, que tem afetado bastante a produção em diversas áreas. Agora, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, as empresas de chips também estão com maior receio de ter maiores problemas, visto que dois metais, né, que são ali utilizados na produção de chips, como é o caso do gás neônio e o paládio, eles são muito exportados por aquela região da Rússia e Ucrânia, e obviamente nesse momento de guerra eles acabam parando essa produção, param aí as exportações. Tem também os próprios embargos aí, que estão sanções que estão sendo colocadas contra a Rússia, e aí podemos ter uma nova escassez aí de chips quando estávamos aí chegando próximo da normalidade. Não normalidade ainda, mas não era mais tão falada a questão da escassez de chips e semicondutores, mas podemos voltar a ter esse problema, e lembrando que isso aí diminui a produção, diminuindo a produção aumenta também o preço, né? Porque descasa novamente a ideia de oferta e demanda, e isso é o que causa a inflação de forma geral. Então vale a pena ficar de olho em todos esses desdobramentos e tudo que acontece no mercado. A partir de amanhã, dia 8, retorna também a divulgação de balanços das empresas, né, os balanços corporativos, que com certeza também continuam mexendo bastante com o mercado nas próximas semanas. Olhando agora um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, já são 6h18 da manhã. Deixe o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. E olhando um pouquinho aí para números da semana, nós temos já as bolsas asiáticas fechadas no dia de hoje. Bolsa chinesa caindo aí, fechando às 5h30 da manhã com uma queda de 3,43% a 12.573 pontos. A bolsa no Japão, bolsa Nikkei, também sendo afetada nesse sentido e caindo 2,94% a 25.221 pontos, e as demais bolsas também operando em tendência de queda no dia de hoje, no início dessa semana, tudo aí por conta das sanções aí e por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, que acaba trazendo um receio maior de estagflação, que é o aumento de preços sem o crescimento da economia, e obviamente aí com alguns insumos em maior escassez, como é o caso principalmente do petróleo, né, subindo forte aí, e também o gás, por exemplo, lá na Europa, acabam aumentando os preços e diminuindo aí muito a possibilidade aí de crescimento do PIB em diversos desses países. Isso acaba sendo aí o que o mercado nesse momento está temendo, e por isso as bolsas derretem novamente no Brasil e no mundo. Desde as primeiras horas do dia e nós já tivemos as bolsas chegando a cair 4% na Europa. Nesse momento, 6h20 da manhã, o DAX na Alemanha cai 3,38%, o CAC na França cai 3,40%, e no Reino Unido nós temos aí uma queda de 1,65% na bolsa. Mercado norte-americano ainda fechado, mas o pré-market também negativo, mais forte aí as quedas do que na semana passada.
Nesse momento aí nós temos o índice Dow Jones caindo 1,30%, S&P 500 caindo 1,35% e Nasdaq cai quase 1,50%, isso às 6h20 da manhã. Uma grande preocupação então realmente aí com essa estagflação, com o risco aí de todas as sanções que estão sendo colocadas contra a Rússia aumentarem muito aí o preço dos insumos e automaticamente aí, sem um crescimento nós só termos uma inflação sem qualquer retorno aí para a economia. Isso preocupa bastante os mercados, preocupa aí os investidores e estamos aqui todos os dias para olhar um pouquinho para esse cenário e tentar dar um panorama daquilo que pode acontecer aí ou pode movimentar o mercado nos próximos dias. Índice Bovespa aqui no Brasil, a tendência é de seguir as bolsas internacionais, principalmente aí as bolsas norte-americanas. Estamos um pouco mais distantes aí desses conflitos, então uma tendência aí talvez de fecharmos em queda. Essa queda pode ser amenizada ou talvez até mesmo termos um descolamento com a entrada aí de recursos estrangeiros, com o preço de commodities, né? Mas a princípio aí não devemos ter também um repasse direto desses preços, por exemplo, de petróleo pela Petrobras, que também acaba aí deixando num 0 a 0 a negociação dessas ações na Bolsa Brasileira. Acima de tudo, o mercado é soberano, podemos ter notícias aí que mudem completamente essa visão, mas vale a pena ficar de olho e amanhã, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui novamente para esse panorama geral de fechamento do mercado no dia de ontem e trazer as principais notícias que impactam o mercado no dia de hoje e restante dessa semana. Obrigado pela sua companhia, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo e até amanhã. Bons negócios e uma ótima semana.